O capítulo começa com uma reunião do Hokage com os conselheiros de Konoha. A conversa é sobre Boruto. Eles dizem que o Hokage e a vila estão tentando matar ele e perguntam por que ele estaria aqui. Shikamaru responde que não sabe o motivo, mas sim que eles precisam focar nos resultados. E assim ele diz que graças ao Boruto eles derrotaram o Cold, e que logo depois disso o mesmo foi embora. Assim um dos conselheiros diz que não importa o que aconteceu, e que é apenas para se livrar do Boruto de uma vez. Além dos outros problemas, a tentativa de assassinato do Kawaki Uzumaki feriu a reputação e a dignidade de Konoha. Ele também diz que o Daimyo está zangado e que provavelmente vai parar de alocar qualquer orçamento para a vila. Shikamaru apenas responde que sabe disso. E antes de sair da sala, a senhora que estava lá o chamou. Ela diz que já se passou 3 anos desde que o Shikamaru foi proclamado Hokage, e que esse é o prazo final. O mesmo já pode se chamar de 8º oficialmente. Ela também diz que se isso continuar, eles irão perder credibilidade para o país inteiro, e que também não poderão manter uma confiança com os outros países. Shikamaru apenas absorve aquelas palavras e diz que irá voltar com notícias. Logo em seguida pede licença para sair. A cena muda para a mansão do Hokage, onde está Shikamaru fumando em sua sala. Nesse momento, alguém bate na porta, e ao abrir a gente vê que é a Ino. Ela diz que pegou o livro de registros que o 8º tinha pedido. Entregando o livro por Hokage, ela pergunta do porquê ela precisar disso. Shikamaru apenas agradece a Ino e a manda ir embora, fazendo um sinal com a sua mão. A Ino percebe o recado e vai embora assim como o Hokage mandou. Após um tempo, a Ino usa seu jutsu mental para falar com Shikamaru. Ela diz que o livro foi só uma desculpa e pede explicação do que está acontecendo. O Hokage diz que não quer que a equipe de detecção o ouça, e que nem Amado, Kawaki e a Eida escutem. Ino diz então que entende a situação. Shikamaru continua e diz que está preocupado com a segurança de Konoha e pede para Ino não perguntar mais nada. Ino entende e pergunta o que deve fazer. A cena muda então para casa onde está Eida e Demon. Lá está Kawaki, que pergunta se o 10 Caudas realmente ganhou consciência. A Eida confirma. Ela diz que não sabe como isso aconteceu, mas que o 10 Caudas agora é um outro tipo de existência. Kawaki então pergunta do Cold. Ele diz que achava que ele o controlava. Eida responde que ele fugiu para algum lugar e que não é capaz mais de controlar o 10 Caudas. Ela continua dizendo que esses monstros não têm apenas Boruto ou Kawaki como presa. Eles estão querendo a vida de Naruto Uzumaki também. Ouvindo isso, Kawaki fecha a cara. Eida continua dizendo que eles estão atrás dela também. Kawaki apenas ignora isso e pergunta o motivo deles quererem a vida do 7º. Eida apenas responde que não sabe o motivo. Kawaki então diz que o Hokage está com ele, e que não importa se eles tentarem o matar, pois irá matar todos. Demon então chama Kawaki e diz que apenas os 3 sabem que Naruto está vivo, tirando Boruto e Sasuke. Ele continua dizendo que se eles falarem isso, ninguém vai acreditar, pois eles estão sendo tratados como criminosos. Mas se um dos monstros vier em busca do Hokage, a verdade será exposta. Kawaki apenas absorve tudo aquilo enquanto Demon continua. No entanto, ao contrário da minha irmã, eu não vou me importar se você morrer. Eida apenas diz para ele não falar essas coisas horríveis. Kawaki apenas se levanta e caminha para fora. Eida pergunta para onde o mesmo está indo, mas ele responde para ela não se preocupar, e que se ela quer tanto saber é só dar uma espiada. E assim ele sai da casa, encontrando do lado de fora Mitsuki. Kawaki pergunta o que ele está fazendo. Mitsuki apenas responde que está na sua missão de monitorar ele e a Eida para saber se os dois estão em segurança. E fala que se ele tem algo para reclamar, é só falar com o Hokage. Kawaki responde que não é para colocar a culpa nele, chamando Mitsuki de cobra irritante. A cena muda então para o Boruto, Sarada e Sumire. Sarada não consegue dizer nada porque está com vergonha por ter pulado no Boruto para o abraçar. Sumire percebe isso e quebra o silêncio. Ela diz que faz tempo que não vê o Boruto e que está feliz de o vê-lo bem. Boruto confirma e diz que também está visto a vê-la bem. Ele também diz que está feliz em ver a Sarada bem também, e que ficou surpreso quando ela pulou nele. Sarada então responde que ela apenas estava preocupada. Boruto fala que sabe disso, e diz que está realmente feliz em ver todos bem. Sumire pergunta se não vai dar problemas pro Boruto se ele continuar aqui. Boruto diz que seu chakra está escondido, e que não se importa se for descoberto. Ele também diz que o único que pode perceber que ele está aqui é o Kawaki, então eles não têm muito tempo. Ele diz que o motivo para estar aqui é para falar sobre seu mestre, contar algo sobre o Sasuke. Sarada pergunta o que aconteceu com seu pai e Boruto responde. Ele foi absorvido pelos 10 Caudas. A cena então muda para Kawaki, que percebe que Boruto está na vila. Ouvindo isso, Mitsuki faz uma cobra sair de seu braço. Voltando então para o Boruto, Sarada pergunta se Boruto está falando das árvores.
O mesmo confirma e diz que isso aconteceu porque o Sasuke estava o protegendo. Sumire diz que várias pessoas da vila se tornaram árvores também, e que também não acredita que até pessoas que não são Otsutsukis estão sendo absorvidas. Boruto então explica que a 10 caudas existe apenas para devorar chakra. Então, quando devoram um Otsutsuki, aquele chakra o faz o transformar numa árvore divina. Era para ser isso, mas algo mudou. Por alguma razão, eles estão evoluindo para Shinjo. A cena muda então para a mansão do Hokage, onde o Mitsuki está fazendo uma chamada para falar com o mesmo. Ele diz que o Boruto está na vila, e que provavelmente está em algum lugar ao sul. O oitavo pergunta como Kawaki está. Mitsuki responde que ele irá encontrar o Boruto, pois ele pode sentir a presença de Kawaki também, e assim nos é mostrado Kawaki desmaiado por causa da mordida da cobra do Mitsuki. Ele continua e diz que se Kawaki se aproximar, o Boruto irá perceber. Ele fará pro Hokage então dar as ordens rápido, pois não quer dar pro Boruto uma segunda chance. A cena então volta pro Boruto, dizendo que agora eles já estão sendo transformados em Shinjo. Ele diz também que não tem certeza, mas que provavelmente isso aconteceu por causa do Koji e suas garras sujas. Ele não é um Otsutsuki, mas tem o karma do Ishiki. Boruto diz que não ficaria surpreso se for esse o motivo que ocasionou a mudança. Nesse momento, Boruto ouve alguém chamando por seu nome. É Shikamaru. Ele diz que essa é uma técnica de transmissão mental, que é para o Boruto responder sem falar e não demonstrar expressões. Ele também diz que isso não é uma transmissão oficial. Ele diz que essa comunicação não está dentro do time de detecção. Ela está acontecendo através da própria Ino, e ninguém ficará sabendo que ela sequer existiu. Boruto pergunta se ele é o Hokage, e que está tudo bem agindo nas sombras assim. Shikamaru responde que apenas algumas pessoas o chamam assim, mas afirma que ele não é oficialmente o Hokage, não ainda. Boruto então pergunta como pode confiar nele. Shikamaru apenas diz para o mesmo sair dali, pois estão atrás dele. Nesse momento, Boruto percebe algo. Seu corpo inteiro começa a ser enrolado por uma cobra, mas antes de levar o bote, ele consegue jogar sua espada para longe e se teleportar para ela usando o Hiraishin. Já no chão, ele olha para trás e vê que o Mitsuki com seu modo Senin ativado. Ele diz que esteve esperando pelo Boruto. Sarada fala para o Mitsuki esperar, mas o mesmo retruca dizendo que não sabe o que o Boruto disse, mas que é melhor ela não ficar no seu caminho, pois está fora de controle. Ele então cria cobras de chakra e ataca Boruto. Antes de ser acertado, Boruto usa seu estilo raio, eletricidade roxa, e cobre sua espada com o estilo raio, e com ela corta facilmente as cobras do Mitsuki. Mas sempre há tempo de respirar, Mitsuki coloca suas mãos no chão e usa seu jutsu Monte Serpente Sokuda das Sombras. Boruto, percebendo o perigo, solta para cima, então, no local onde estava o mesmo, ficou cheia de cobras gigantes. Boruto no ar apenas ficou observando tudo. Olhando para Sarada, ele diz que promete salvar Sasuke e a todos que foram transformados em árvores. E também... Mas antes de falar o que realmente queria dizer, ele vai embora, dizendo que voltará, deixando Sarada, Sumire e Mitsuki observando. Voando para fora da vila, Boruto diz ao Shikamaru que se ele tem negócios a tratar, você deveria ter ordenado para que ele não interrompesse a gente. Shikamaru retruca dizendo que Konoha e todo o país quer o Boruto morto, e que se ele pedisse para o Mitsuki parar não faria sentido. Boruto então pergunta o que ele quer. Shikamaru diz que ele pode fazer algumas coisas para o Boruto sendo Hokage, mas para isso ele precisa de sua ajuda. Então Shikamaru pergunta se Boruto na realidade é Boruto Uzumaki. Nem o próprio Shikamaru acredita no que acabou de falar. Isso só está acontecendo por ter ouvido a conversa da Sumire com o Amado. Existe a probabilidade de suas memórias serem falsas. Mas agora tudo faz sentido. Kawaki e Boruto inverteram os papéis. Shikamaru continua dizendo que está esperando a resposta de Boruto. Boruto então pousa na floresta fora da vila e diz que agora Kawaki não poderá o sentir mais. Ele pergunta quanto tempo dura a técnica da Ino. O Hokage responde que a técnica funciona em um raio de 100 km e pergunta o porquê da pergunta. Boruto se desculpa por interromper o oitavo e diz que tem um problema para resolver. Olhando para trás, podemos ver Mitsuki indo atrás do Boruto e pronto para atacá-lo. Vendo seu ex-colega do time indo em sua direção para matá-lo, Boruto só diz que isso não vai ser moleza. A cena muda então para um flashback do Mitsuki. Eu sou a lua que brilha na escuridão, mas eu não sou capaz de brilhar por mim mesmo. Eu preciso do meu sol. E quando eu tiver o sol para me iluminar, eu irei iluminar também. Eu sinto o significado da vida, que eu posso viver e continuar aqui. É a primeira vez que eu penso assim, Kawaki. Nós então voltamos para a luta, onde Mitsuki está indo em direção ao Boruto. Boruto lança duas shurikens que são repelidas facilmente. Mitsuki então cria mais cobras para atacar Boruto, que esquiva facilmente também. E com o selo de mão ele desaparece, e reaparece em uma das shurikens que quando foi repartida, voou para uma árvore.
O que aconteceu com Kawaki? Pergunta Boruto. Mitsuki responde que isso não importa, pois quem vai até ele é o próprio Mitsuki. Shikamaru então diz que Mitsuki usou seu veneno de cobra para deixar Kawaki inconsciente, e que agora ele está tentando fazer o mesmo com Boruto para que ele não chegue a ficar na sua forma Otsutsuki. Mitsuki começa a dizer então que entende da força do Boruto. Dar cabo do coach sozinho é estar num nível de força absurdo, e que Kawaki não tem chances nenhuma contra o mesmo. Ele continua dizendo que não deixará Boruto matar Kawaki, nem que custe sua própria vida. Boruto diz então que já chega, e já que nem Kawaki poderá contra Boruto, o que Mitsuki irá fazer é uma luta sem sentido. Mitsuki apenas diz que há outro motivo para fazer isso. Vamos acabar com isso de uma vez. Mitsuki novamente usa as cobras para ir em direção ao Boruto, pedindo para o mesmo não se conter. Boruto diz então que não entende o que o Mitsuki está querendo dizer com tudo aquilo, mas sem tempo para pensar, diversos clones serpentes do Mitsuki vão para cima do Boruto. O mesmo consegue se esquivar a tempo, enquanto a árvore que estava foi destruída pelo ataque. Boruto diz que quanto mais clones melhor para ele, embora seja ruim para a natureza. Mitsuki diz que essa destruição toda é culpa dele, e que seria um favor a todos que ele apenas desaparecesse. Boruto, ainda se esquivando dos ataques, diz que isso pode ser verdade, mas que infelizmente ele tem coisa para fazer, e que por isso ele não pode morrer ainda. Ele então pula em direção às cobras, passando por elas. Ele mira nos clones serpentes enquanto segura sua espada, e logo depois começa a cortá-los. Um outro clone aparece atrás do Boruto, mas ele também é cortado facilmente. O verdadeiro Mitsuki começa então um jutsu, e Boruto faz o mesmo. Serpente relâmpago, diz Mitsuki, enquanto Boruto grita flecha de raio, e assim causa uma grande explosão pelo impacto dos jutsus. Boruto então, se escondendo na fumaça, aparece do lado do Mitsuki antes que ele percebesse, e no movimento rápido coloca sua espada próximo ao pescoço do mesmo. Mitsuki, vendo que não pode fazer nada, apenas volta para sua forma base e pede para Boruto terminar logo o serviço. Boruto diz que Mitsuki quer acabar com ele, ou pelo menos queria. Isso está o deixando louco. Mitsuki pergunta sobre o que o Boruto está falando, e ele continua dizendo que isso é o conflito da realidade que ele acredita, e que por mais que queira acreditar, dentro de si mesmo ele sabe que não é real. Ele continua dizendo que Kawaki, o sol que o permite brilhar, sem ele não poderá brilhar sozinho. Ele então pergunta para Mitsuki se é assim que ele se sente. Shikamaru, observando tudo aquilo, diz que Boruto foi capaz de entender os sentimentos do Mitsuki no meio de seu combate, enquanto isso que é perigoso demais baixar a guarda assim para um inimigo. Mitsuki pergunta o que o Boruto sabe sobre isso. Ele diz que não precisa entender os pensamentos de um ninguém que acha que sabe tudo. Boruto então corta sua espada e diz que entendeu, e depois afirma que pelo menos ele sabe que Mitsuki precisa de um verdadeiro sol. Mitsuki não entende e Boruto continua. Você tem outra escolha. Eu sou o seu verdadeiro sol. Mitsuki fecha a cara e enrola Boruto novamente com uma cobra, a deixando pronto para tal bote. Mitsuki pergunta o que Boruto quer dizer com aquilo. Boruto fala então que Mitsuki ficou muito na defensiva. Uma serpente tão sozinha por um pensamento? Mitsuki pergunta como Boruto consegue ficar tão calmo mesmo preso e sabendo que pode ser atacado a qualquer momento. E assim Boruto afirma que por dentro, Mitsuki já deve saber que Kawaki não é o seu sol, não é sobre ele e nunca foi. Mitsuki diz que é impossível, mas Boruto continua e fala que entende que tudo é muito confuso. Mas é a verdade. Ele pergunta novamente se Mitsuki acredita que Kawaki é o seu sol. A única verdade que precisa é de se acreditar em si, porque você é o único que pode conhecê-la. Mitsuki então desvai seu jutsu e pergunta para Boruto quem ele é. Boruto apenas diz que não se preocupar, pois não tem intenção nenhuma de matar Kawaki, e que isso tudo é um mal entendido, mas precisamos solucioná-lo, e que quando há algum problema entre irmãos, sempre há uma forma de solucioná-lo. Mitsuki então pergunta por que o sétimo teve que morrer, e assim Boruto afirma que ele está vivo e a salvo, deixando Mitsuki, Ino e Shikamaru surpresos. Boruto continua e diz que sua mãe também está viva, e que isso é tudo que pode dizer agora. Mitsuki pergunta novamente quem é ele, mas Boruto responde que Mitsuki costumava ser alguém capaz de brilhar por conta própria, e isso é tudo, e pede para que ele se pergunte realmente se precisa de um sol, e que se realmente precisa de algo, ele estará aqui para o Mitsuki. Ino e Shikamaru ficam apenas observando aquela conversa. Shikamaru pensa que se Naruto está vivo, ele e Boruto precisam conversar sobre isso o mais rápido possível. Enquanto isso, Kawaki acordou e vai cambaleando para a casa da Eida. Lá ele xinga o Mitsuki, e logo depois pergunta para Eida onde está o mesmo. Shikamaru, depois de tudo, pergunta se realmente entendeu. As memórias de todos foram alteradas pela onipotência conforme o desejo do Kawaki. Boruto confirma. Ele diz então que não importa os detalhes da onipotência,
pois irão se esquecer deles de qualquer maneira. Shikamaru fica surpreso e Boruto continua dizendo que essa não é a primeira vez que eles tiveram essa conversa. Essa história se repetiu muitas vezes. O conceito da onipotência não fica na mente nunca. Quanto mais o tempo passa, mais eles se esquecem. É parte do seu efeito. O Kawaki distorceu os fatos sem motivos. Só preciso que você acredite em mim, diz Boruto ao oitavo. Boruto apenas diz que chegaram a esse ponto por sorte. Shikamaru então pergunta como eles podem voltar ao normal, e Boruto diz que não tem como. Todas as memórias reescritas são reais para eles. E além disso, mesmo se desse como, o conflito entre Kawaki e o Boruto continuaria. Boruto continua e diz que seu pai foi selado para ficar a salvo, e que não importa o que faça, tudo isso sempre se repete. Shikamaru então diz que se estivesse no lugar do Boruto, primeiro iria pensar em salvar o Naruto e depois matar o Kawaki. Boruto então diz que Kawaki quer sim o matar, mas ele não. Boruto não quer matá-lo. Se ao menos pudesse acabar com tudo isso, seria ótimo. O Hokage então diz que entende seus sentimentos, mas que por enquanto acredita que não haverá nenhum conflito entre ele e o Kawaki, e que em relação ao Naruto, ele precisa que Boruto continue sendo falsamente acusado. Se tudo foi devido à influência da onipotência, então você é inocente, e por isso não irei agir contra você. Mas que também não posso revelar tudo isso do nada. Ele pergunta então se está tudo bem assim pro Boruto. O mesmo afirma que depois de tudo que aconteceu, isso é mais que suficiente. De repente, a cena muda. Estamos na outra dimensão com Jura lendo um livro. Ele diz que é estranho. Quanto mais conhecimento se tem, mais dúvidas surgem. Vamos supor que conhecimento apenas nos torna conscientes da nossa ignorância. É interessante, diz o Shinjo. Então, fechando o livro, ele diz: embora eu estivesse vagamente consciente disso, esse livro aqui não tem a resposta que procuro. Será que eu conseguirei a minha resposta indo atrás do Naruto Uzumaki? Fala aí galera, tudo de boa? Esse aqui foi o final do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. O mangá do Boruto tá indo por um caminho muito bom, cara. Eu tô gostando muito do que eu estou lendo. E podem ter certeza que eu vou continuar isso com mais capítulos que vão lançar nos próximos meses, tá bom? Então é isso. Obrigado por ter assistido. Deixa um like se gostou e fiquem com Deus.